greve de jornalistas? Sim, uma greve geral de jornalistas está acontecendo em Portugal nesta quinta-feira, 14 de março de 2024. A primeira greve geral de jornalistas em 40 anos. Eu, como alguém que estuda o assunto, fiquei muito curioso, principalmente pela forte adesão dos jornalistas no país. Alguns meios de comunicação pararam de funcionar completamente nessa quinta-feira. E eu entendo, diria melhor, que nós estamos vendo uma nuvem negra se formando no céu do jornalismo de Portugal, mas ainda não começou a chover. E eu vou falar nesse vídeo onde é que Portugal vai ter mais problemas nessa crise de jornalismo e quais são os pontos daqui que pode ajudar a resolver esse problema. Vamos começar falando da greve de hoje. Segundo o Sindicato de Jornalistas, são 46 meios de comunicação que tiveram suas atividades paralisadas nessa greve geral e outros 15 meios de comunicação com perturbações, ou seja, com parte da equipe sem trabalhar. A agência Lusa ficou sem nenhuma notícia até as 11h30 da manhã, depois voltou a ter algum tipo de funcionamento. E o sindicato ainda trouxe outra coisa interessante, que não é a única greve de jornalistas geral que está acontecendo no mundo. Então nos traz alguns exemplos de protestos pesados, protestos grandes, desde 8 de dezembro de 2002, no caso no New York Times, e o mais recente no jornal Chicago Tribune dos Estados Unidos. Ou seja, o problema da comunicação social, dos meios de comunicação, que levam os jornalistas a entrar em greve não é apenas de Portugal. Mas Portugal teve um fato que destacou mais, que fez os jornalistas se mobilizarem, que foi a crise na Global Media, que foi tema de outro artigo que eu escrevi, que fala sobre o grupo de comunicação que é dono do Diário de Notícias e Jornal de Notícias, dois diários mais importantes do país, de rádio, de outras revistas, é um dos grandes meios de comunicação, grupos de comunicação, a Global Media. E eles estão numa crise severa. Os jornalistas ficaram sem receber 13º, atraso no salário, um grande passarário, um enxugamento das redações. E isso fez a categoria começar a se mobilizar. Outro ponto importante também é que nesse caso não é apenas um ponto específico que está levando os jornalistas para a rua para fazer essa greve. É uma reclamação geral sobre as condições de trabalho, além do enxugamento. Mas claro, as demissões é o principal ponto. É uma preocupação da categoria de que as redações estão cada vez com menos pessoas. E por que é que eu acho que está se formando uma nuvem negra no céu do jornalismo de Portugal, mas ainda não começou a chover? Porque há várias coisas que estão acontecendo hoje em Portugal que indicam que não vão mudar, que vão levar a crise a se agravar ainda mais. Um deles, que é uma coisa que aconteceu praticamente na mídia no mundo inteiro nas 2 décadas anteriores, que é a crise da publicidade, que a maioria dos jornais do mundo perdeu as suas principais fontes de receita para o Google, para o Facebook, para outras plataformas. Simplesmente o jornalismo não se adaptou à internet e não conseguiu ganhar dinheiro na internet como ganhava no papel, no rádio, na TV. E hoje quem controla a publicidade são as grandes plataformas, especialmente Google e Facebook, a Meta com o Instagram também, são eles que detêm o maior controle da publicidade. A comunicação social, o jornalismo, a mídia fica, digamos assim, com uma migalha. Isso está se agravando em Portugal a cada ano e não há nenhum sinal de que vai mudar. O que os jornais precisam fazer? Renovar seus modelos de negócios, repensar em novas fontes de receita. Isso está sendo feito em Portugal? Mais ou menos. Há projetos interessantes, novos, como a Mensagem de Lisboa, projetos já antigos, mas que se renovaram bastante, como a Região de Leiria. Nós temos o Fumaça, como um jornalismo alternativo, que também está interessante. Que esses sim estão buscando alternativas, formas diferentes de sustentar. Nós temos o Público, que sempre busca alguma inovação também em conteúdo, que forçou muito o paywall e as assinaturas digitais e deu certo, conseguiu aumentar significativamente o número de assinantes online. Mas a maioria dos jornais de Portugal não está fazendo isso. No interior, no jornalismo local, é ainda pior. A maioria sequer usa um paywall, sequer aprendeu como ter o assinante pela internet. Há muitos jornais ainda apostando no flip, ou seja, em você visualizar as páginas ou receber o PDF com a sua edição, isso como algo para assinante. É terrível essa ideia. Ninguém lê
mesmo num tablet, da mesma forma que ele é um jornal. Você não pode entregar o produto no mesmo formato, você tem que entregar o produto para cada formato. Mas não é o que está acontecendo. Então, assim, modelos de negócios está muito parado, muito para trás. Outra coisa que se fala é em buscar novos públicos. O jornalismo de Portugal procura novos públicos? Mais ou menos, mais ou menos. A maioria ainda fala com um público que já é leitor, e o jovem de Portugal está cada vez mais desconectado do jornalismo. E há muito pouco o jornalismo pensando no público, por exemplo, de 20, 18 anos. O uso das redes sociais entrega como esse público ele é desprezado. Ainda se usa muito mal as redes sociais em Portugal para fazer notícia, para fazer jornalismo, mas muito mal mesmo. Tem o caso do Observador, tem o caso do Público que fazem coisas legais. Mas, por exemplo, até hoje, o Diário de Notícias, que é um jornal importante, tradicional, publica no Twitter, o agora X, as notícias que são publicadas por outro dia do jornal de uma vez só, próximo da meia-noite. E obviamente ninguém interage. Eles não sabem usar o Twitter, o X, e continuam se jogando como se fosse apenas publica ali e vamos ver se alguém lê. E outro ponto muito importante que eu vejo que vai trazer problemas para o jornalismo é a maneira como a comunicação social fala com o poder público. Eu sou um defensor de que o Estado tem uma participação na questão de ajudar os meios de comunicação a continuar existindo, especialmente no interior, especialmente onde a mídia está sumindo, está acabando. Ali tem que ter intervenção pública, sim. Só que aqui se fala demais, excessivamente, no apoio público à comunicação social. E olha que já existem algumas ferramentas. O governo, de fato, falhou nos últimos anos. Por exemplo, há uma lei que diz que 25% da publicidade estatal tem que ser direcionada para os meios regionais. E essa lei só foi cumprida uma vez nos últimos anos, em 2020, durante a pandemia. Só que se fala excessivamente nisso como a solução. E o que aconteceu agora? Portugal virou à direita das últimas eleições. O próximo primeiro-ministro deve ser Luís Montenegro, do PSD, que é um partido de centro-direita, que em tese não haveria problema com a imprensa. Só que eles não ganharam essa eleição sozinhos. O grande vencedor é o Chega, um partido de extrema-direita, cujo eleitor não gosta do jornalismo, mas não gosta mesmo. E aí vem um ponto bem interessante. Eu dei uma olhada em que todos os presidentes de partido, os candidatos a primeiro-ministro da última eleição, eles falaram sobre a greve de jornalistas. Os partidos de esquerda todos saíram em defesa do jornalismo, dos jornalistas principalmente. Nós tivemos, esse assunto não apareceu na Iniciativa Liberal, e esse assunto não apareceu no Chega, no André Ventura, que é o líder do partido, e foi sim mencionado pelo Luís Montenegro, que fez não uma defesa da categoria, até porque ele defender greve não seria interessante, pelo partido que é, pela estrutura que tem, mas ele fez um tweet em defesa do jornalismo e defendeu que os jornalistas têm que ser livres para ter democracia. Um tweet corretíssimo, perfeito, de quem vai ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. O problema não foi o que ele escreveu, o problema foram os comentários. Claro que dali eu acredito que muita gente que comentou deve ser eleitor do Chega, e a gente sabe que o Twitter, o Twitter hoje é um território onde as militâncias de extrema-direita elas são bastante organizadas, elas agitam bastante. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que apareceu para criticar o tweet do futuro primeiro-ministro, dizendo que ele não devia defender a imprensa, que a imprensa só fala mentira, que blá 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 blá. O que eu estou querendo dizer com isso? Provavelmente as pessoas que são do PSD têm uma opinião semelhante, eu diria, ao PS, na questão de como eles enxergam a imprensa. Defende, acho que ela é importante, não são contra existir mecanismos de apoio, mas também não vão lutar pela vida como o PS também não fez. Agora, eles não vão governar sozinhos. Os dois partidos que possivelmente podem ajudar a integrar esse governo não parecem tão interessados no apoio público à imprensa. Um porque é um partido que defende menos Estado abertamente, a Iniciativa Liberal, e outro que é o Chega, que não gosta de imprensa. Ou seja,
Se a comunicação social de Portugal continuar esperando pelo Estado para resolver os seus problemas, bom, agora vamos falar sobre a parte boa, que também teve coisas bastante interessantes nessa questão da crise da imprensa em Portugal. Primeiro, é a união dos jornalistas. É impressionante como a categoria aqui é muito mais unida que no Brasil, mas é muito mais unida mesmo, a ponto de fazer uma greve geral, e que quase todos os jornalistas estão, sim, demonstram estar conscientes e preocupados com o futuro dos meios de comunicação. Diferente no Brasil, que as pessoas, sei lá, parecem às vezes que é cada um por si, e se não tiver mais jornal, eu vou me virar do meu jeito e dane-se. Aqui não, aqui existe uma consciência de classe muito mais interessante. O segundo é a própria direção dos grandes meios de comunicação. Claro, existe ali alguns que estão fechando, mandando jornalistas embora, mas vários projetos menores que não estão tão na crise, uma certa sensibilidade com esse assunto, uma preocupação de que existe uma ideia entre os diretores da comunicação social que está todo mundo no mesmo barco, não é só entre os jornalistas. Isso é interessante. Ver vários diretores de jornais sentindo que ou todo mundo sobe ou vai todo mundo para baixo. E o terceiro ponto, que é muito interessante, é que Portugal ainda tem bastante espaço para criar coisas novas, e como a crise demorou mais para chegar do que em outros países como Brasil e Estados Unidos, Portugal pode olhar para os outros países e saber o que pode ser feito de certo, o que dá certo e o que dá errado. Por exemplo, eu acho que Portugal pode começar a internacionalizar e falar com mais países em língua portuguesa. Sim, eu estou falando de projetos de jornalismo especializado, não notícias só do país, mas, por exemplo, um jornalismo, sei lá, sobre carros, sobre futebol em geral, cultura. Eles podem sim pensar no público brasileiro, no público angolano, no público de outros países que falam português na África. Isso é uma coisa que o Brasil já faz, porque os canais brasileiros já chegaram em Portugal, e a pouca o contrário. O que Portugal produz não chega no Brasil ainda, mas pode chegar. Ah, mas o brasileiro vai querer ser algo em português em Portugal? Vai. Se o conteúdo for legal, vai. O brasileiro assiste conteúdo de qualquer lugar se gostar. O brasileiro é maluco por qualquer coisa que tem na internet. Portugal ainda não olhou o internauta brasileiro como um possível mercado consumidor de conteúdo online, e pode começar a pensar, claro, no jornalismo especializado de alguns temas. Mas o fato é, Portugal tem espaço para criar coisas novas, coisas diferentes, e testar falar com públicos que ainda não falam direito. Ainda há terreno, espaço para ser explorado, coisas que talvez no Brasil já não há mais tanto, as coisas já estão mais fechadas. E para fechar, então, o que é mais importante falar aqui? Nós temos uma crise chegando, a categoria corretamente está gritando, está se mobilizando para defender o jornalismo, isso é muito legal. Nós não vamos ver o Estado português atendendo a comunicação social como os meios de comunicação acham que deveriam ser atendidos, mas ainda assim, com todos os problemas, um caminho para fazer coisas diferentes, coisas novas, e renovar e buscar públicos novos, principalmente público mais jovem, quem sabe até mesmo de outros países. Se você gostou desse vídeo, curte, dá um joinha aqui, faz algum comentário embaixo, e é claro, acesse o meu site blog.gilramos.net, onde tem esse mesmo conteúdo escrito e alguns conteúdos que estão apenas em texto. Dá uma olhada lá.